Olá, meus queridos, tudo bem? Aqui que fala é o professor André Lima e estou aqui para poder começar um assunto novo com vocês, tá? O assunto dessa vez é o NOx, número de oxidação. Então, o que tem para falar para vocês é o seguinte: o NOx ele é uma carga que vai aparecer no elemento, seja por transferência de elétron, quando um perde, o outro ganha, ou por compartilhamento pela diferença de eletronegatividade. Então, eu vou ter uma carga efetiva e uma carga aparente. Mas essa carga que vai ter no elemento é o que nós chamamos de NOx. Então, a partir daqui, eu vou começar a falar no NOx dos elementos. E toda vez que eu falar em NOx, você vai ter que escutar carga, tá? Você vai ter que estudar a palavra carga. Então, NOx é carga. Antes de começar a parte de conteúdo, eu quero avisar vocês o seguinte. Eu dividi essa aula, tá? A gente não vai ver o assunto completo hoje, a gente vai um pouquinho mais devagar, porque existem algumas regras para você determinar os valores de NOx, para você dominar esse conteúdo. Então, eu coloquei aqui algumas regras iniciais, tá? Como eu estou prevendo que essa aula ela não vai ser tão longa, então, se for o caso, se você puder, tiver tempinho aí para poder assistir essa aula umas 2, 3 vezes, tá? Para poder começar a memorizar. Pega um caderninho, vai anotando as regras, tá? Para você também fazer a leitura, porque vai ser importante saber. As regras, principalmente, elas não virão para consulta em provas, tá? Então você vai ter que saber isso aí. E também a gente vai precisar para os próximos conteúdos, tá? A gente vai precisar bastante dessa ideia de NOx, essa ideia das cargas dos elementos. Tudo bem? Vamos lá para começar? Número de oxidação. Por exemplo, imagine o elemento sódio, que ele tem número atômico 11. Para saber como ele se comporta, eu vou ter que fazer a distribuição eletrônica dele. A gente vai ver que na última camada ele tem um elétron de valência. E com esse único elétron na última camada, ele não é estável. A pergunta é, para se estabilizar, é mais fácil ele perder um ou ganhar 7 elétrons? A maior facilidade é de perder um. E se ele perde um, vai ficar com carga positiva, a carga mais 1, beleza? Essa carga, se ele perder de fato, é uma carga efetiva. Esse mais 1 vai ser o NOx do sódio, tá? Se ele perder 1 mais 1, esse aí vai ser o NOx do sódio. Bora ver aqui outro elemento. O cloro tem número atômico 17. Tá? Se eu faço a distribuição eletrônica, a gente vai ver que na última camada ele tem 7 elétrons. Se ele tem 7 elétrons na última camada, significa dizer que ele não é um elemento estável. E para ele se estabilizar, existem duas possibilidades. Ou ele perde os 7, ou ele ganha 1. O que é mais fácil para ele? Ganhar 1. A possibilidade mais fácil é ganhar 1 elétron. Se ele ganhar de fato 1 elétron, vai aparecer nele uma carga negativa. Essa carga negativa é o NOx do cloro. NOx menos 1. Tá certo? Então, quando a gente está discutindo aqui a situação desses dois elementos, até parece uma revisão de aula de ligação iônica, né? Quando um perde e o outro ganha, lembram? Então, aquelas cargas que aparecem lá na ligação iônica são os NOx. Lembrando que são cargas efetivas, porque de fato um perde e o outro ganha. Mas quando a ligação covalente não vai ter, bora ver lá. Nós vamos ter aqui o hidrogênio com o número atômico 1. Se eu faço a distribuição eletrônica, a gente vai ver que na última e única camada dele tem um elétron. Quem tem apenas uma única camada consegue se estabilizar com 2 elétrons e não precisa chegar a 8. Se ele já tem 1 e ele pode chegar a 2, então basta ele ganhar mais 1. Então esse hidrogênio tem uma tendência a ganhar um elétron. O cloro já vimos agora há pouquinho. Na última camada ele tem 7 elétrons, querendo ganhar 1 para completar 8.
Então você tem aqui a situação de dois elementos que querem ganhar elétrons. Se um quer ganhar, o outro também quer ganhar, vão ter que fazer o quê? Compartilhar. Então a gente vai colocar o hidrogênio com um elétron na última camada, o cloro com 7 elétrons na última camada, eles compartilham. Quando compartilham, o hidrogênio vai completar 2 na sua única camada, se estabiliza, e o cloro vai completar 8, também se estabiliza. Tá? Essa é a fórmula eletrônica e vamos ter a fórmula estrutural. O que ocorre aqui? Na ligação covalente, eles compartilharam. Quer dizer que aqui não há a formação de uma carga efetiva, porque ninguém perdeu e ninguém ganhou. Tá? Então, o que vai ser? Aí vocês vão ter que lembrar da escala de eletronegatividade. A escala é: fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Lembra dessa escala? Tá? No caso do elemento que foi colocado logo no início dessa escala, é o que tem maior força de eletronegatividade. E o que está lá no final é o que tem menor força. No caso, o cloro tem maior força do que o hidrogênio. O cloro tem maior eletronegatividade. Então, ele vai atrair esse par de elétrons compartilhados para perto de si. Então, quando ele atrair, vai criar maior densidade eletrônica sobre o cloro. O hidrogênio vai ficar, como ele é mais fraco, ele vai perder essa briga. Ele não perde o par de elétrons, mas só que ele vai se afastar dele. Então, vai criar uma carga aparente negativa no cloro e uma carga aparente positiva no hidrogênio. Nós vamos falar que é carga aparente porque não há perda e nem ganho, então não é uma carga efetiva. Mesmo assim, essa carga aparente vai representar o NOx. Então, o NOx do cloro é menos 1, o NOx do hidrogênio, nesse caso, ele é mais 1. Tá entendido? É dessa forma que a gente vai estar analisando, vai estar surgindo o NOx. Só que existem algumas regras diretas para poder determinar, tá? Esse número de oxidação. Bora resolver aqui o conceito de NOx para a gente partir para essas regras. Número de oxidação, NOx. O número de oxidação é o número que indica a carga real, a carga efetiva, em compostos iônicos ou a carga aparente em compostos moleculares, determinado de acordo com certas regras que a gente vai começar a ver a partir de agora, tá bom? Pessoal, a oxidação ele é um processo de perda de elétrons. É o que ocorre com os metais, por exemplo. Quando eles começam a oxidar, eles começam a enferrujar. A ferrugem é um processo de oxidação. Isso é um ferro enferrujado, é um ferro oxidado, tá? E esse processo ocorre inclusive dentro do nosso organismo, nosso corpo, tá bom? É por isso que quando falam de vitamina C, por exemplo, quando pesquisa vitamina C, lá fala o seguinte: a vitamina C é um ótimo antioxidante. Ela não deixa o teu corpo oxidar, ela não deixa o teu corpo enferrujar, certo? Então ela meio que dá uma protegida no teu organismo, ok? Então isso que é a oxidação. Mas aí a gente vai estar estudando mais à frente processo de oxirredução. É que vai envolver fenômenos de oxidação e de redução. Para isso tem que ter o NOx, tem que ter o número de oxidação. Vamos ver lá a regra? Primeira regra, substância simples. Toda substância simples tem um NOx igual a zero. O que é uma substância simples, para começar? É aquela substância formada por apenas um único elemento. Não é um único átomo, tá? Pode ser mais, pode ser 2, 3, 4 átomos. O número de átomos pode ser maior, mas é um único elemento, tá? O importante é isso, um único elemento. Aí, então o que ocorre? Por exemplo, o cloro. Já vimos o cloro lá no início da aula. Na última camada, ele tem 7 elétrons, querendo ganhar 1 para completar 8 e se estabilizar. Imagina que esse átomo de cloro vai se ligar com outro átomo de cloro, tá? Você cloro ligando a cloro. Então, um tem 7, quer ganhar 1, outro também tem 7, quer ganhar 1. Eles vão fazer o quê?
compartilhar. Beleza, cada um completou 8, tá? Cada um se estabilizou aí. Mas, porém, mesmo estando estáveis, é da natureza do cloro querer ganhar. Então ele continua exercendo uma força para tentar puxar para si o par de elétron. Essa força é a eletronegatividade. A pergunta é, quem é que tem maior eletronegatividade? O cloro da esquerda ou o cloro da direita? A pergunta é, não existe aquele que tem maior força, né? Como eles são elementos iguais, as forças de eletronegatividade também serão as mesmas. Então quer dizer que esse par de elétrons não vai ser deslocado nem para a esquerda e nem para a direita. Então eu não vou ter aqui nem sequer uma carga aparente. Cada um vai continuar neutro. Cada um vai continuar com carga zero. É por esse motivo que toda substância simples tem o NOx igual a zero. Tá? Tem o NOx igual a zero. Essa vai ser a nossa primeira regra. Porque na substância simples é elemento ligado com ele próprio. Então não vai ter diferença de forças. Tá? Eles vão continuar sendo neutros. Tá bom? Então aqui, olha. Por exemplo, O2 é o gás oxigênio, esse ar que a gente respira, tá? É uma substância simples. Então, o NOx do oxigênio é zero. H2 é o gás hidrogênio, é uma substância simples. Então, NOx é igual a zero. O3 é o gás ozônio, é que está lá na camada de ozônio que protege a Terra, é como se fosse um filtro. É uma substância simples, então NOx é igual a zero. P4 é o fósforo, é uma substância simples, o NOx é igual a zero. N2 é o gás de nitrogênio, é a maior porcentagem de gás que tem na atmosfera, a maior parte é do gás de nitrogênio. É uma substância simples, o NOx é igual a zero. Al é o alumínio que vai fazer essas bordas de cadeira, vai fazer esquadrilhas das portas de janelas. Alumínio é uma substância simples, o NOx é igual a zero. Zinco é uma substância simples, o NOx é igual a zero. Ferro é uma substância simples, o NOx é igual a zero. Xenônio é uma substância simples, o NOx é igual a zero. Sódio é uma substância simples, o NOx é igual a zero. Então vejam que todos esses que estão representados aí são formados por apenas um único elemento e não apresentam nenhuma carga elétrica. Aí isso é uma outra observação importante. Toda substância é eletricamente neutra. Toda substância tem que ter a carga zero, obrigatoriamente. Tá? Toda substância tem que ter carga zero. Seja ela simples ou composta. A carga total tem que ser zero. Nesse caso, como é uma substância simples, só tem um elemento, então esse próprio elemento vai ser carga zero, vai ter NOx igual a zero. Bora ver uma segunda regra. Íon simples. O que é íon? Íon é qualquer espécie química que apresenta carga elétrica. E o que é um íon simples? É uma espécie com carga elétrica, mas formada por apenas um único elemento. Então agora eu vou ter um elemento com uma carga. Aí eu não posso chamar de substância, porque a substância tem que ser neutra. Se ele tem carga, então ele é um íon, tá? Nesse caso aí, pessoal, o NOx vai ser a própria carga do íon. Lembra que eu falei lá no início da aula? O que é NOx? É carga. Então agora ele apresenta uma carga. Aquela carga vai ser o NOx. Exemplo, o íon, o ânion do oxigênio, O-2. Qual é o NOx daí? -2. O cátion do hidrogênio, qual é o NOx dele? +1. O ânion do bromo, que é o brometo, qual é o NOx dele? -1. O ânion do fósforo, qual é o NOx dele? -3. O ânion do nitrogênio tem o NOx -3. O cátion do alumínio tem o NOx +3. O cátion do zinco tem o NOx +2. O cátion do ferro tem o NOx +3. O cátion do chumbo tem o NOx +4. O cátion do sódio tem o NOx +1. Então, aí vejam que esses exemplos não representam substâncias. Se fossem substâncias, teriam a carga nula, seria neutra.
como ele apresenta carga elétrica, então ele é um íon. Como só tem um elemento, é um íon simples. E o NOx é a própria carga do íon. Terceira regra. Elementos que apresentam NOx fixos. Essa terceira regra é importante porque a tabela periódica é muito grande, né? Ela tem 118 elementos. Não vai ter como a gente estudar uma regra para cada um dos elementos, tá certo? Então a gente vai ver alguns grupos de elementos que têm regras que tem NOx fixo, e com esse grupo de elementos a gente vai determinar o NOx dos outros, tá? Então vocês vão precisar lembrar aqui de quais são esses elementos, tá bom? O primeiro grupo de elementos que tem NOx fixo em seus compostos, tá? E não em substâncias simples, em compostos, são elementos da família 1A, os metais alcalinos. Vai entrar nessa regra aqui a prata, tá bom? Não é da família, mas entra na regra. Então vamos lá. Para começar, vocês lembram quais são os elementos da família 1A? 1A é, deixa eu colocar, li na casa de Rubens coisas francesas, tá? São elementos da família 1A. Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Qualquer um desses elementos da família 1A, quando se faz a distribuição eletrônica, vão ver que na última camada ele tem um elétron. Para se estabilizar, é mais fácil perder um ao invés de ganhar 7. Se cada um deles perder um elétron, cada um deles vão ficar com carga positiva. Esse vai ser o NOx mais 1. Vai entrar nessa regra prata, ela não é da família, mas ela também vai ter o NOx fixo quando formar compostos, tá bom? Então aqui, pessoal, está representado o elemento químico. Quando ele estiver formando substância simples, ele é 0. Quando ele estiver dentro de uma substância composta, o NOx desses elementos aí serão mais 1. Então vocês precisam ficar atentos a isso, tá bom? Tem que lembrar quais são os elementos da família 1A e quando eles aparecerem, quando vocês reconhecerem eles dentro de uma substância composta, ele vai ter que ter o NOx mais 1, certo? Não esqueça, se for o caso, anota no papel para poder ficar estudando esses elementos aí. O outro grupo de elementos que tem NOx fixo são elementos da família 2A, metais alcalinos terrosos. Vai entrar aqui nessa regra o zinco e o cádmio, que não são da família 2A, mas só que eles vão ter NOx fixo também. Então vamos lá, quais são os elementos da família 2A? Tem o Bela Magrela casou com o senhor Barão Ratão. Só que esse Bela, o berílio, primeiro elemento, ele vai fazer ligações covalentes com diferentes tipos de elementos, então o NOx dele não vai ser fixo. Então ele não vai entrar aqui. Então ele vai ficar apenas a Magrela casou-se com o senhor Barão Ratão, tá? Aí entra o zinco e o cádmio, tá? De novo, não é da família, mas ele participa dessa regra. Os elementos da família 2A apresentam 2 elétrons na última camada. Para se estabilizar, é mais fácil perder 2 ao invés de ganhar 6. Se cada um deles perder 2, vai ficar com carga positiva mais 2 em seus compostos, em substâncias compostas, tá bom? Não esqueça, se for substância simples é 0. Em uma substância composta, eles vão ter o NOx mais 2. Da família 3A, apenas o alumínio vai ter o NOx fixo. Tá? Alumínio tem 3 elétrons na última camada. É mais fácil perder 3 ao invés de ganhar 5. Se ele perde 3, vai ficar com carga mais 3. Pronto, então esses aí são elementos com cargas positivas. Tá? Tem NOx fixo em seus compostos. Tá? Vocês vão ter que lembrar desses elementos. Tá? Vocês vão ter que lembrar isso aí. Bora ver lá agora os de carga negativa. Da família 6A, a gente vai falar do enxofre, que o oxigênio que da mesma família vai ter uma regra própria para ele. Então, da família 6A, o enxofre. O enxofre, se ele é família 6A, significa dizer que na última camada ele tem 6 elétrons. Para se estabilizar é mais fácil ganhar 2 ao invés de perder 6. Se ele ganhar 2, vai ficar com carga menos 2. O NOx dele vai ser menos 2. Porém, vai ter uma observação muito importante. O enxofre, ele é NOx menos 2 em compostos que não tenham o oxigênio. Tá?
só é -2 enquanto não tiver o oxigênio. Por quê? Porque naquela escala de eletronegatividade, fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. O oxigênio tem maior força de eletronegatividade do que o enxofre. Então, na briga pelo par de elétrons, o enxofre perde. Então, ao invés de ficar negativo, ele vai ficar positivo. Então, o enxofre só é negativo enquanto não houver o oxigênio na mesma substância do que ele. Tá? Ele é -2 em compostos não oxigenados. Da família 7A, vamos ter flúor, cloro, bromo, iodo e a estátua. Na verdade, a estátua vai estar ali no final, quase que não participa. Se é família 7A, vão apresentar 7 elétrons na última camada, apresentando uma tendência a ganhar 1 ao invés de perder os 7. Se cada um deles ganhar 1, vão ficar com carga -1, carga negativa, tá? Nesse caso aqui, o cloro, o bromo, o iodo, o astato só serão -1 em compostos não oxigenados, pelo mesmo motivo que já falei lá do enxofre, tá? Pelo mesmo motivo que o enxofre. Só o cloro, bromo, iodo e astato só serão -1 se não tiver o oxigênio. Pronto, pessoal. São esses grupos que têm NOx fixo, tá? Desses vocês vão ter que lembrar. Família 1A, família 2A, da família 3A o alumínio, da família 6A o enxofre e a família 7A. Bem, isso aí vocês vão ter que estudar bastante, vão ter que saber. Aí vem uma regra exclusiva para hidrogênio. O que eu posso falar aqui? Geralmente, normalmente, na maioria das vezes, na maioria dos casos, tá? Em quase todas as vezes, o hidrogênio vai ter o NOx +1. Com toda essa entonação, pessoal, eu vou falar que o hidrogênio sempre é +1? Não. Tem exceções, tá? As exceções são em hidretos metálicos, que ele vai ser negativo. Eu vou mostrar a exceção aqui? Não, porque eu não quero que vocês fiquem decorando quais são as exceções, tá? Elas podem ser encontradas. Então, é uma coisa a menos para decorar, para se preocupar. Eu não coloquei propositadamente para que vocês não fiquem mais preocupados ainda, tá? As exceções podem ser encontradas. Então, lembre-se, o hidrogênio é +1. A outra possibilidade é de um hidrogênio -1. Tá? Se não for +1, ele vai ser -1. Mas tem como você saber lá na hora. O outro elemento também é o oxigênio. O oxigênio geralmente, normalmente, quase sempre, na maioria das vezes, em quase todos os casos, ele vai ter o NOx -2. Com toda a entonação que foi dada. Quer dizer que ele sempre será -2? Não, também vai ter exceções, tá? Vai ter oxigênio -1, -0,5, até oxigênio positivo, se ele estiver ligado com flúor, tá? Eu vou mostrar aqui as exceções? Não, não vou. Por quê? Porque elas podem ser encontradas. De novo, eu não quero que vocês fiquem lá decorando, entendeu? É entender o processo. Então, tu joga primeiro de cara sem oxigênio -2. Se não der certo o -2, aí vai ter que procurar qual é o outro valor para ele, tá bom? Então, vamos lá. Recapitulando o que foi falado na aula de hoje. Primeira regra, substância simples. Toda substância simples tem NOx igual a 0. Segunda regra, íon simples, que é aquela espécie com carga elétrica. O NOx é a própria carga do íon. Terceira regra, existem elementos que têm NOx fixo em seus compostos. Família 1A e prata, NOx +1. Família 2A, zinco e cádmio, NOx +2. O alumínio é +3. Enxofre é -2 em compostos não oxigenados. Da família 7A, flúor, cloro, bromo, iodo e astato, -1. O cloro, bromo, iodo e astato só se não tiver oxigênio, tá? Em compostos não oxigenados. O hidrogênio +1 e o oxigênio -2. Beleza? Tudo bem? Olha, o assunto ainda não finalizou, tá? Eu vou encerrar por aqui a aula, porque vocês precisam assimilar essa parte do conteúdo. E se for necessário,
assistir outras vezes esse mesmo vídeo, tá? Esse mesmo vídeo que começa a assistir 2, 3 vezes para poder ir absorvendo, tá? Então, na nossa próxima aula, eu vou passar o resto das regras e como calcular o NOx em compostos, beleza? Aí a gente vai começar a trabalhar com elementos que já não tem regra nenhuma, mas mesmo assim a gente vai chegar a um resultado. Então, espero ter ajudado vocês e a gente continua na próxima aula, tá? Tenham todos um ótimo dia, até a próxima, valeu, tchau!